Você já parou para contemplar o céu e sentiu seu coração se encher de algo que não consegue explicar? O Salmo 19 nos leva exatamente para esse lugar. Um encontro profundo com a voz de Deus que fala através da criação e da sua palavra. Aqui, Davi nos convida a olhar para dentro, para fora e para cima, percebendo a presença divina que nos cerca e nos transforma. Este salmo é uma obra-prima poética que começa no espetáculo dos céus e termina no clamor íntimo de um coração que deseja agradar ao Criador. É uma jornada que combina adoração, reflexão e decisão pessoal. Cada versículo é um chamado para enxergar o que talvez tenhamos esquecido no corre-corre da vida. Deus está falando, e sua voz ressoa tanto no universo quanto em nossa consciência. Neste vídeo, vamos mergulhar, versículo por versículo, nessa poderosa revelação de Deus na criação e na sua palavra. Vamos descobrir como Davi nos convida a contemplar os céus que proclamam a glória do Criador, a ouvir a voz silenciosa da natureza e a permitir que a lei do Senhor transforme nosso coração, e veremos como essas palavras ainda falam poderosamente ao nosso coração hoje. Fique até o final, porque além de uma reflexão profunda e transformadora, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 19, uma oração que pode renovar sua percepção da presença de Deus, fortalecer sua fé no poder de sua palavra e inspirar você a viver de forma que agrade ao Senhor. Verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Davi começa este salmo apontando para o céu como o maior testemunho da glória de Deus. Não é preciso uma palavra. A criação por si só proclama a majestade divina. Quando olhamos para o céu estrelado, percebemos ordem, grandeza e beleza que não podem ser fruto do acaso, despertando em nós reverência e admiração pelo Criador. Cada estrela, constelação e galáxia são como uma assinatura de Deus no universo, revelando sua criatividade e poder. O firmamento funciona como uma obra de arte viva, lembrando diariamente que pertencemos a algo maior. Essa contemplação nos conecta à sabedoria divina e nos ensina a valorizar a magnitude de sua criação. Este versículo nos convida a desacelerar e contemplar, mesmo em um mundo cheio de distrações. No silêncio de uma noite estrelada ou no nascer do sol, Deus fala de maneira especial ao nosso coração. Ao reconhecer a constância dos céus e nossa pequenez diante de sua obra, somos levados à adoração sincera e à compreensão da dignidade de sermos parte da criação de Deus. Para refletir, quando foi a última vez que você parou para contemplar o céu e reconheceu a glória de Deus nele? Como você pode tornar-se mais sensível às mensagens de Deus através da criação? De que forma a beleza do universo fortalece sua fé no Criador? Verso 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Aqui, Davi nos mostra que a mensagem de Deus na criação não é um evento isolado, mas contínuo. A cada novo dia e a cada nova noite, o ciclo da natureza proclama algo sobre o caráter divino. Há uma sucessão harmoniosa que fala de ordem, de renovação e de constância. O dia e a noite são como pregadores silenciosos que, sem cessar, anunciam a glória de Deus. Quando o sol nasce, revela a fidelidade de Deus que renova a esperança. Quando a noite chega, traz consigo a oportunidade de descanso e reflexão. Há também uma sabedoria sublime na forma como o tempo é dividido. Cada ciclo, manhã, tarde e noite, nos ensina que a vida precisa de ritmo e equilíbrio. Há momentos para agir e momentos para esperar, para trabalhar e para descansar, para falar e para silenciar. Deus não apenas criou o tempo, mas o usa como mestre que nos molda dia após dia, convidando-nos a alinhar nossos passos ao seu compasso perfeito. Quando aprendemos a respeitar esse ritmo divino, encontramos paz interior, evitamos o esgotamento e experimentamos uma vida mais plena e centrada no propósito de Deus. Esse versículo nos desafia a sermos atentos. Muitas vezes, vivemos de forma tão automática que deixamos de perceber as lições que cada dia nos traz. Mas se estivermos dispostos a ouvir, cada amanhecer e cada anoitecer podem se tornar devocionais silenciosos. Além disso, a continuidade do ciclo do tempo é um lembrete de que Deus está no controle. Nada interrompe o curso do dia e da noite. Essa constância pode trazer paz ao nosso coração, mesmo quando enfrentamos tempos de incerteza. Para refletir, o que os ciclos da natureza ensinam sobre a constância e fidelidade de Deus? Como você pode aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio da noite e no movimento do dia?
De que forma o ritmo da criação pode inspirar o ritmo da sua vida espiritual? Verso 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Este versículo é fascinante porque nos lembra de que a mensagem de Deus não depende de palavras audíveis para ser transmitida. Os céus e a criação inteira comunicam algo poderoso sem proferir som algum. É como se o próprio silêncio fosse uma pregação contínua, uma liturgia celestial que convida os nossos corações a perceber a presença do Criador. Essa linguagem silenciosa exige sensibilidade espiritual para ser percebida, pois vivemos num mundo cheio de barulho e distrações que tentam abafar essa voz sutil. Há algo profundamente transformador quando aprendemos a ouvir Deus no silêncio. Davi nos lembra de que a voz de Deus pode ser captada não apenas em sermões ou leituras, mas na quietude da alma, no som do vento, na beleza de uma noite estrelada. Esse tipo de comunicação nos chama para um relacionamento mais profundo, porque não depende de palavras humanas, mas de uma conexão de espírito para espírito. É um convite para desacelerar e aprender a estar presente diante de Deus. O silêncio da criação é também um convite à confiança. Quando tudo ao nosso redor está em silêncio, podemos sentir medo ou ansiedade, mas este versículo nos convida a ver o silêncio como um lugar de encontro com Deus. Ele está falando mesmo quando não ouvimos nada com nossos ouvidos físicos. Quando escolhemos silenciar nossas próprias vozes internas e externas, damos espaço para que a voz de Deus ressoe de forma clara e poderosa dentro de nós. Para refletir, você consegue ouvir Deus falando mesmo no silêncio? Como cultivar momentos de silêncio para ouvir melhor a voz de Deus? Que outras formas Deus usa para falar com você além das palavras? Verso 4. Por toda a terra saiu a sua linha, e as suas palavras até ao fim do mundo. O salmista nos leva a perceber que o testemunho de Deus não está restrito a um lugar ou a um povo específico. Quando ele diz que por toda a terra saiu a sua linha, ele nos lembra de que o alcance da revelação divina é universal. O céu, o sol, a lua e todas as obras criadas falam sobre a glória do Criador de forma tão abrangente que ninguém pode alegar desconhecimento. É uma mensagem sem fronteiras, sem barreiras de idioma ou cultura, que alcança todos os cantos da terra. Essa é uma maneira de Deus se fazer conhecido, convidando toda a humanidade a reconhecer sua grandeza. A expressão às suas palavras até o fim do mundo reforça o caráter contínuo e incansável desse testemunho. É como se a criação pregasse um sermão que nunca termina, dia e noite, geração após geração. Mesmo os que não têm acesso às Escrituras podem olhar para o céu e ver uma pregação silenciosa acontecendo diante de seus olhos. Isso nos mostra a paciência e a misericórdia de Deus, que quer que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade, mesmo que seja por meio daquilo que está ao alcance de todos. Esse versículo também nos desafia a sermos parte dessa proclamação. Assim como a criação cumpre seu papel ao testemunhar sobre Deus, nós somos chamados a continuar espalhando essa mensagem, agora com palavras, ações e atitudes que apontem para Ele. Nossa vida pode se tornar um canal pelo qual a glória de Deus é percebida por outros. Quando vivemos com integridade, amor e fé, ampliamos esse eco divino, fazendo com que a linha e as palavras de Deus cheguem ainda mais longe, alcançando corações que ainda não ouviram. Para refletir, como você percebe a mensagem de Deus se espalhando por toda a terra? De que forma a natureza pode ser um evangelho vivo para quem ainda não conhece Deus? O que você pode fazer para que a voz de Deus chegue mais longe? Verso 5. E ele é como um noivo que sai do seu aposento, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. O salmista compara o sol a um noivo que sai radiante de seu aposento, cheio de alegria e vigor. Essa imagem é poderosa porque o noivo representa um momento de celebração, esperança e renovação. O nascer do sol é como o início de uma nova história, um convite para recomeçar. Ele surge com energia e ilumina tudo ao seu redor, lembrando-nos que cada dia é uma oportunidade de reescrever nossa trajetória e nos alinhar com os planos de Deus. Além da alegria, há também a força. O salmista fala de um herói correndo seu caminho, determinado e cheio de propósito. O sol não se desvia do seu curso, não se atrasa e não se adianta, cumpre sua missão com fidelidade, dia após dia. Assim deve ser a nossa vida diante de Deus, uma corrida com perseverança, mantendo os olhos no alvo, sem perder o entusiasmo nem a motivação.
A criação nos ensina que existe beleza e honra em cumprir o propósito para o qual fomos criados. Esse versículo nos desafia a viver cada dia com paixão e direção, assim como o sol que percorre sua jornada com alegria. Deus nos chama a sair do aposento de nossas inseguranças, medos e estagnações para correr a corrida que Ele preparou para nós. Há um brilho especial em quem vive de forma alinhada ao propósito divino. Quando entendemos isso, nossa vida se torna uma inspiração para os outros, assim como o sol inspira esperança quando nasce no horizonte. Para refletir, você tem vivido cada dia como uma oportunidade de recomeçar, com alegria e entusiasmo? O que tem te impedido de correr a corrida que Deus preparou para você com determinação? Como você pode refletir o mesmo brilho e constância do sol na sua vida espiritual? Verso 6. O sol nasce em um extremo do céu e percorre todo o seu curso até o outro extremo. Nada se esconde do seu calor. Este versículo revela a constância e a fidelidade da criação de Deus. O salmista nos mostra que o sol cumpre sua função com precisão, atravessando todo o céu sem se desviar de seu caminho. Assim também Deus governa o universo com ordem e propósito, garantindo que cada elemento cumpra seu papel. A natureza reflete a disciplina divina e nos lembra de que há um plano maior que sustenta tudo, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo por completo. A imagem do sol que nada deixa escondido nos desafia a viver com transparência diante de Deus. Assim como o sol ilumina tudo, nossas ações e pensamentos também estão à vista do Criador. Nada pode escapar de sua percepção e julgamento, mas essa constatação não é motivo de medo. Ao contrário, nos inspira a alinhar nossas vidas com sua vontade, vivendo com integridade, sinceridade e obediência. Além disso, o versículo nos lembra da abrangência do cuidado de Deus. O sol aquece e ilumina cada canto da terra, sem parcialidade, mostrando a todos a glória e a presença de Deus. Essa universalidade nos chama a compreender que a palavra e a ação de Deus alcançam todos, independentemente de quem somos ou onde estamos. Podemos, então, confiar que nenhum esforço de bondade, fé ou adoração será desperdiçado diante dele. Para refletir, como você percebe a fidelidade de Deus refletida na criação? De que forma a transparência da sua vida diante de Deus influencia suas escolhas e atitudes? O que significa para você viver sob a luz que tudo revela, confiando na presença e no cuidado de Deus? Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é apresentada pelo salmista como perfeita e restauradora. Ela não apenas orienta nossas ações, mas também traz alívio e refrigério à nossa alma cansada e sobrecarregada. Assim como uma sombra ou água fresca em um dia quente revigoram o corpo, a lei do Senhor fortalece nosso espírito, trazendo clareza, paz e direção. Isso nos lembra de que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um guia vivo que fala diretamente ao nosso coração em todas as épocas. O salmista também enfatiza que o testemunho do Senhor é fiel e confiável. Diferente das palavras humanas, que podem falhar ou enganar, a verdade divina é consistente e eterna. Ela oferece sabedoria, especialmente aos simples, ou seja, aqueles que reconhecem sua limitação e dependência de Deus. Essa sabedoria não se baseia em inteligência intelectual, mas em discernimento espiritual que transforma decisões, comportamentos e relacionamentos, guiando-nos para uma vida alinhada com o propósito divino. Por fim, este versículo nos desafia a valorizar e buscar a orientação de Deus diariamente. É através da meditação e prática de sua palavra que a alma é verdadeiramente renovada e o caráter transformado. A fidelidade da Escritura também nos lembra de que podemos confiar nas promessas divinas, mesmo quando nossas circunstâncias parecem instáveis. Quando vivemos guiados por essa lei e testemunho, encontramos equilíbrio, segurança e a sabedoria necessárias para enfrentar os desafios da vida. Para refletir, como a palavra de Deus tem trazido refrigério e direção à sua alma? De que forma você tem buscado a sabedoria que vem do testemunho fiel do Senhor? Quais passos você pode dar para viver de forma mais alinhada à lei perfeita de Deus? Verso 8. Os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são claros e iluminam os olhos. O salmista nos mostra que os mandamentos de Deus não são apenas regras a serem cumpridas, mas caminhos que trazem alegria ao coração.
Eles têm o poder de orientar nossas escolhas e nos livrar das ciladas do pecado e da confusão. Quando obedecemos à palavra, nosso coração encontra descanso e satisfação, percebendo que viver segundo os princípios divinos nos aproxima da paz e da harmonia que Deus deseja para nós. Além da alegria, os preceitos do Senhor iluminam os olhos, ou seja, trazem clareza e discernimento. Em um mundo cheio de dúvidas, mentiras e incertezas, a lei de Deus funciona como uma luz que nos permite enxergar a verdade, compreender a direção correta e evitar erros prejudiciais. Essa iluminação espiritual nos capacita a tomar decisões sábias, a reconhecer o que é certo e a agir com integridade, mesmo diante de pressões externas. Este versículo também nos convida a uma reflexão diária sobre nossa postura diante da palavra de Deus. Não se trata de obedecer por obrigação, mas de permitir que cada mandamento e preceito transforme nossa vida, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Quando internalizamos esses princípios, passamos a experimentar alegria genuína, clareza de propósito e a certeza de que nossos passos estão sendo guiados pelo Criador. Para refletir, de que maneira os mandamentos do Senhor têm alegrado o seu coração na prática diária? Como os preceitos de Deus têm iluminado suas decisões e escolhas? O que você pode fazer para se aproximar mais da sabedoria e da clareza que vem da palavra? Verso 9. O temor do Senhor é puro, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, igualmente. O salmista nos revela que o temor do Senhor não é apenas medo ou intimidação, mas uma reverência profunda e pura. É o reconhecimento da grandeza, santidade e autoridade de Deus, que nos leva a viver com humildade e consciência de nossas ações. Esse temor é transformador, pois gera obediência não por obrigação, mas por amor e respeito ao Criador, moldando a forma como nos relacionamos com Ele e com os outros ao nosso redor. Além disso, os juízos do Senhor são descritos como verdadeiros e justos. Deus não erra, não é parcial e sua justiça é perfeita. Cada decisão e cada ação divina refletem retidão absoluta, mesmo quando não conseguimos compreender plenamente. Essa certeza nos dá segurança e confiança de que, mesmo diante de situações difíceis ou injustas, o plano de Deus prevalecerá e sua justiça se manifestará no tempo certo, de maneira equilibrada e íntegra. Este versículo nos desafia a cultivar uma vida de reverência e integridade. Reconhecer a justiça e a fidelidade de Deus deve impactar nossa maneira de viver, motivando-nos a agir de forma justa e honesta em nossas relações e decisões diárias. Quando internalizamos esses princípios, aprendemos a depender da sabedoria e da orientação de Deus, vivendo em harmonia com sua vontade e experimentando paz mesmo em meio às adversidades. Para refletir, como você tem praticado o temor puro do Senhor em sua vida diária? De que forma a justiça perfeita de Deus influencia suas decisões e atitudes? O que você pode fazer para viver mais alinhado com os juízos verdadeiros e justos do Senhor? Verso 10. Mais desejáveis são eles do que ouro, mesmo muito puro, mais doces do que o mel, e o mel que destila dos favos. O salmista compara os preceitos e mandamentos do Senhor a riquezas e prazeres que todos desejam, mas de maneira superior. Enquanto o ouro e o mel têm valor e sabor, a palavra de Deus traz satisfação duradoura, preenchendo a alma de forma que nada material pode oferecer. Essa metáfora nos lembra de que o verdadeiro tesouro está na obediência e na intimidade com Deus, e não em bens temporários que se desgastam com o tempo. Além disso, essa comparação enfatiza a doçura e o prazer que encontramos ao viver segundo a vontade de Deus. A palavra não é pesada ou opressora, pelo contrário, ela traz alegria, paz e prazer espiritual. É como saborear o mel que desce dos favos, uma experiência que desperta o desejo de continuar buscando e meditando nas instruções divinas. Quanto mais nos aprofundamos na Escritura, mais ela se torna vital e agradável à nossa vida diária. Por fim, o verso nos desafia a reavaliar nossas prioridades. Em um mundo que valoriza conquistas, status e riquezas, o salmista nos convida a colocar a palavra de Deus acima de tudo. Isso não significa desprezar os bens terrenos, mas reconhecer que a verdadeira satisfação, orientação e crescimento espiritual vem do Senhor. Quando valorizamos e seguimos seus preceitos, descobrimos um prazer e uma riqueza que nada e ninguém pode tirar. Para refletir, como você tem experimentado a doçura e o valor da palavra de Deus em sua vida?
De que maneira você pode colocar os preceitos do Senhor acima das riquezas e prazeres temporais? O que significa para você que a palavra de Deus é mais desejável que ouro puro e mais doce que o mel? Verso 11. Além disso, por eles é advertido o teu servo, em guardá-los a grande recompensa. O salmista nos lembra de que os mandamentos e preceitos de Deus não são apenas orientações, mas também advertências amorosas. Eles funcionam como um guia que nos protege de erros, armadilhas e consequências dolorosas que poderiam surgir de nossas escolhas equivocadas. Assim, a obediência não é restritiva, mas preventiva, cuidando de nossa vida e de nossa alma de forma que nem sempre conseguimos perceber por nós mesmos. Além disso, o verso enfatiza a recompensa contida na obediência. Guardar os mandamentos de Deus não é um esforço em vão. Há uma recompensa que transcende o material e se manifesta em paz, direção, crescimento espiritual e bênçãos duradouras. O salmista nos desafia a enxergar cada preceito como um investimento em nossa vida, onde cada ação alinhada à vontade de Deus gera frutos que reverberam no presente e no futuro. Este versículo também nos convida à reflexão sobre nossa motivação. Obedecemos por temor, obrigação ou amor? Quando compreendemos que há grande recompensa em seguir a palavra, a motivação se transforma em gratidão e desejo sincero de agradar a Deus. Assim, cada passo obediente se torna uma expressão de fé e confiança no cuidado e na justiça divina, fortalecendo nosso relacionamento com o Senhor e trazendo segurança e estabilidade à nossa jornada. Para refletir, como você percebe a proteção que vem ao guardar os mandamentos de Deus? De que forma você busca a recompensa espiritual que acompanha a obediência à palavra? Sua obediência é motivada por amor, gratidão ou obrigação? Como isso impacta sua caminhada com Deus? Verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. O salmista reconhece a limitação humana diante do pecado e da falha pessoal. Muitas vezes, não conseguimos identificar todos os erros que cometemos, principalmente aqueles escondidos na intenção do coração ou nos hábitos que se tornaram automáticos. Ao clamar a Deus por purificação, ele demonstra a humildade e a consciência de que apenas o Senhor tem o poder de revelar o que está oculto, trazendo luz sobre o que precisa ser corrigido. Esse verso também nos ensina sobre a importância da vigilância espiritual. Não se trata apenas de arrependimento pelos pecados óbvios, mas de buscar constantemente a inspeção divina em nossa vida, permitindo que Deus nos transforme de dentro para fora. Essa purificação vai além da conduta externa, alcançando pensamentos, motivações e sentimentos que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm impacto profundo em nossa caminhada com o Senhor. Por fim, o clamor do salmista nos inspira a cultivar uma relação íntima e transparente com Deus. Pedir que Ele nos purifique dos erros ocultos é um ato de confiança e entrega, reconhecendo que a verdadeira transformação não depende de nossas forças, mas da ação do Espírito Santo. Quando nos submetemos a essa purificação, encontramos libertação, clareza e a oportunidade de crescer em santidade, vivendo de maneira coerente com a vontade do Senhor. Para refletir, você tem buscado a purificação de Deus também para os erros que não percebe em sua vida? Como você pode cultivar mais transparência e humildade diante do Senhor? De que forma a descoberta de erros ocultos pode transformar sua vida espiritual? Verso 13. Guarda o teu servo também dos pecados voluntários, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. O salmista reconhece que nem todos os pecados são cometidos por ignorância. Alguns são voluntários, nascidos de escolhas conscientes ou desejos não controlados. Pedir proteção contra esses pecados é um ato de humildade e vigilância espiritual, pois ele reconhece a própria fragilidade diante da tentação. Essa oração nos lembra de que é necessário não apenas arrependimento, mas também prevenção e disciplina para não cair nas armadilhas do pecado. Além disso, o verso enfatiza a importância do autocontrole e da dependência de Deus. O salmista sabe que, sem a intervenção divina, certos pecados poderiam se tornar dominadores, moldando hábitos e caráter de forma destrutiva. Reconhecer que precisamos da proteção de Deus para viver de maneira íntegra nos mostra que a santidade não é alcançada apenas pelo esforço humano, mas pelo relacionamento contínuo com o Senhor e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por fim, esse versículo nos inspira a buscar a integridade em todas as áreas da vida.
Ser íntegro e inocente não significa perfeição absoluta, mas viver de forma coerente com os princípios de Deus, evitando que o pecado voluntário nos aprisione ou nos afaste de sua presença. A oração do salmista nos encoraja a manter uma postura constante de vigilância, entrega e busca pelo aperfeiçoamento espiritual, para que possamos experimentar liberdade e pureza diante do Senhor. Para refletir, como você tem buscado proteção de Deus contra pecados voluntários em sua vida? Quais áreas da sua vida precisam mais de vigilância e entrega a Deus? O que significa para você viver de forma íntegra e inocente diante do Senhor? Verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, minha rocha e meu redentor. O salmista encerra o salmo com uma oração de entrega total, desejando que não apenas suas ações, mas também suas palavras e pensamentos estejam alinhados com a vontade de Deus. Ele reconhece que a verdadeira espiritualidade envolve todo o ser, mente, coração e boca, e não apenas rituais externos. Essa súplica nos lembra de que nossas palavras têm poder, e que os pensamentos que nutrimos moldam nossa vida espiritual e emocional. Além disso, há aqui um profundo reconhecimento da necessidade da presença e do favor divino. Chamar Deus de minha rocha e meu redentor revela confiança, segurança e dependência. O salmista compreende que somente o Senhor pode transformar sua fala e meditação em algo agradável, que glorifique e honre a Deus. Essa consciência nos inspira a buscar a intimidade com Ele, permitindo que nossa vida seja purificada e santificada em todas as dimensões. Por fim, este verso nos desafia a examinar nosso próprio coração e nossas palavras diariamente. Devemos perguntar a nós mesmos se o que pensamos e falamos reflete a verdade, a sabedoria e o amor de Deus. Quando cultivamos pensamentos puros e pronunciamos palavras que edificam, nossa vida se torna um reflexo do caráter de Deus. É um convite para viver com integridade, consciência e devoção constante, fazendo com que cada aspecto da nossa vida esteja perante a face do Senhor. Para refletir, como você tem cuidado para que suas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Deus? De que forma reconhecer Deus como sua rocha e redentor influencia sua vida diária? O que você pode fazer para alinhar cada meditação do seu coração à vontade do Senhor? Agora que percorremos cada verso do Salmo 19, podemos perceber a riqueza e profundidade da palavra de Deus, que nos mostra não apenas a criação do universo, mas também um caminho de sabedoria, justiça e amor que nos guia. O salmista nos convida a viver com integridade, discernimento e reverência, entendendo que a obediência aos mandamentos divinos traz alegria, clareza e proteção em todos os aspectos da vida. Além disso, o Salmo nos lembra de que a criação, a lei e a presença de Deus são fontes contínuas de ensino, inspiração e transformação, e que, ao permitir que cada versículo ressoe em nossa mente e coração, somos convidados a alinhar pensamentos, palavras e ações à vontade do Senhor, experimentando uma fé viva que manifesta sua glória e sabedoria diariamente. Se você já se perguntou quem realmente encontrará proteção e segurança em meio às adversidades, quem permanecerá firme mesmo diante de perseguições e injustiças, esse Salmo 19 é para você. Se você acredita que a integridade, a justiça e a sinceridade têm valor eterno diante de Deus, e que viver com retidão é uma escolha que aproxima do sagrado, esse Salmo é para você. Se você conhece o desafio de manter o coração puro em um mundo cheio de engano, de caminhar com firmeza mesmo quando muitos seguem caminhos tortuosos, o Salmo 19 foi escrito para te lembrar: Deus honra aqueles que vivem com integridade, que falam com sinceridade e que buscam refúgio e proteção nele sem se corromper. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 19 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa profunda com o Criador e permita que ele fortaleça em você o desejo de viver uma fé prática, visível nas atitudes, nos compromissos mantidos e no amor ao próximo, confiando que ele é nosso protetor e libertador em todos os momentos. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 19. Volte a ela sempre que quiser se lembrar de que a presença de Deus é real na vida daqueles que caminham com integridade, que não se abalam mesmo diante da perseguição e que fazem da retidão um estilo de vida diante do Senhor. Oração inspirada no Salmo 19. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
Agradecemos por tua palavra que ilumina nossos caminhos e revela a tua glória na criação e em cada detalhe de nossas vidas. Que cada ensinamento, cada mandamento e cada preceito sejam profundamente gravados em nosso coração, guiando nossos pensamentos, palavras e ações. Purifica-nos, Senhor, dos erros ocultos e fortalece-nos para que os pecados voluntários nunca tenham domínio sobre nós. Que possamos viver com integridade, justiça e sinceridade, refletindo tua luz em cada escolha que fazemos. Pai amado, ajuda-nos a meditar diariamente em teus preceitos e a valorizar tua lei como fonte de sabedoria, alegria e refrigério para nossa alma. Que possamos discernir tua voz mesmo no silêncio, reconhecer tua presença em cada amanhecer e obedecer tua palavra com amor genuíno. Fortalece-nos para que nossas palavras sejam agradáveis e nossos pensamentos se alinhem à tua vontade. Que, ao longo de nossa vida, possamos experimentar a doce plenitude de caminhar sob tua orientação, como o salmista nos ensinou. Senhor, pedimos que nos guies sempre pelo caminho da retidão, que nossos corações permaneçam puros e que nossas vidas sejam um testemunho vivo de tua fidelidade. Que, mesmo diante das adversidades, possamos confiar em ti como nossa rocha e redentor, mantendo firme nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Que esta oração, inspirada no Salmo 19, nos acompanhe diariamente, lembrando-nos que a tua presença é real, constante e transformadora, e que viver em alinhamento com teus princípios nos conduz a uma vida plena e abençoada. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, mesmo em meio às dificuldades e desafios do dia a dia, Deus nos chama a viver com integridade, sabedoria e confiança em sua palavra. Que possamos, juntos, redescobrir a beleza de uma vida guiada pelos preceitos do Senhor, fundamentada na verdade, justiça e fidelidade ao Criador. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, para que possamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor fortaleça seu coração, ilumine seus passos e te ajude a aplicar diariamente os ensinamentos do Salmo 19. Que você permaneça firme, protegido e guiado pela palavra, confiando que a obediência e a meditação nos preceitos de Deus trazem alegria, sabedoria e segurança em todos os momentos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus negócios.